Estamos de volta com o canal aberto desta semana, debatendo a importância da figura paterna na formação dos filhos e seus desafios. No primeiro bloco, a gente fez a apresentação dos nossos convidados. Está aqui conosco o Ederson Pereira, o Telmo Camargo, Guilherme Ebert, o Alexandre Ribeiro. E o Guilherme ainda não é pai, Guilherme? Exato, ainda não. Eu ia antes fazer um comentário que talvez o título mais importante dessa mesa eu ainda não tenho, né? Que é ser pai. Mas me interessa muito, né, essa conversa, né, principalmente para ter um entendimento de como, né, os pais estão vendo seus filhos. Né, pois na minha experiência clínica, desde consultório, que eu trabalho principalmente com infância e adolescência, né, eu venho notado que vem aumentando a procura dos pais. Os pais vêm vindo buscar, querendo um auxílio, querendo uma dica, querendo vamos dizer assim, um apoio. Né? Isso é bem interessante, porque há um tempo atrás a gente notava muito quem procurava era a mãe. A mãe dizia, pô, meu filho está muito agitado, ele está muito agressivo. Né? E hoje o pai vem e procura, pô, onde é que eu posso ajudar mais? O que mais eu posso fazer? Ou como é que eu posso intervir quando meu filho fizer isso ou aquilo? Como é que eu dou um limite? Então é muito gratificante ver isso, né? Ver esse movimento dos pais, porque a gente nota que as crianças, tanto menino quanto menina, né, elas buscam sim a imagem paterna. Elas querem aquela figura. E se ela não é presente, ou se a presença dela é defasada, por exemplo, em alguns momentos só quando o pai está disponível, a gente nota que aquela criança fica com, vamos dizer assim, com algumas rugas nesse sentido. Né? Que sente aquela falta, pô, gostaria de passar mais tempo com meu pai. Eu entendo que meu pai trabalha muito. Pô, pois é, mas e aquele tempo que o pai está junto, será que não poderia ser de maior qualidade? Né? Isso que eu me questiono bastante. Né, desse sentido. Isso é um questionamento que eu tenho, né, porque eu vejo assim que com a Evelyn e o Joaquim, muitas vezes eu sou muito mais presente do que a minha esposa, né? Mas aí a gente entrou num consenso e consegue contextualizar isso. E aí eu questiono, né, quanto efetivamente, quando a gente está presente deles, a gente é realmente o pai, a gente é realmente a mãe, a gente é realmente essa figura que é o referencial que eles têm que ter para muitas vezes não vir lá com algum problema lá, não é querendo desmerecer a tua área, né? Mas que não precisa ir no psicólogo, né? Que não precisa levar eles no psicólogo por qualquer outro motivo, que seja lá mais adiante, não pela infância. Mas falando nessa parte de psicólogo, a gente quando adotou a Carol, a gente foi buscar isso. A gente foi se aperfeiçoar nessa área. Perfeito. Porque a gente é um aprendizado direto. Eu aprendo muito mais com ela do que ela comigo. Porque ela me passa uma lição de vida por já ser tardia, enfim, outros motivos. Só que a gente foi buscar isso. Perfeito. Né? E o que a gente faz? Antigamente, o pai tinha aquela figura, aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, o homem não pode fazer isso, não pode sair com a criança, não pode empurrar o carrinho de bebê. Eu brinco de boneca com ela. Eu faço as roupinhas das Barbies dela. Eu fiz uma casinha na árvore, eu vou lá brincar de boneca com ela. Então, o mais importante que eu estou passando para ela, mostrar que eu tenho tempo para ela. Porque para cada coisa que ela for fazer futuramente, ela vai doar o tempo dela para aquela situação. Ela não vai estar ali só por estar, que é o grande fato hoje. As crianças vão para o colégio e elas estão ali só porque elas têm que estar no colégio. Não, ela tem que estar ali porque ela tem que aprender, ela tem que doar aquele tempo para aquele ensino. Então, ela tem que saber que aquela hora é para aquilo. Então, eu passo o meu tempo para ela. O que eu mais dou para ela é tempo. Brinquedos, claro, uma menina tem que ter brinquedos, mas eu dou o meu tempo. Eu brinco de boneca, eu faço as roupinhas da Barbie, eu sou o Ken das Barbies, mas eu estou ali com ela, estou doando meu tempo, que é o mais valioso e o mais importante. Isso não tem dinheiro que compre. Exato, a valorização. Né? Quem dá a importância da situação é o pai. Né? A criança, claro que ela vai sempre dar importância àquele relacionamento, né? Mas se o pai não tem, se isso não tem uma reciprocidade, claro que daqui a pouco ela vai procurar um pouco menos, daqui a pouco um pouco menos, e daqui a pouco tu vê e diz, meu filho ele brinca bastante sozinho. E diz, mas, né? Por que não brinca junto? O que está acontecendo? Né? Então, vai se distanciando se não tem essa reciprocidade. E o que os pais fazem? Vão procurar um médico porque o filho está com um problema. E às vezes o problema está dentro da própria casa. Eu penso que o pai ele tem que ser mais ativo dentro de casa como pai, como amigo. Não aquele pai repreensor que nós somos, na época eu fui criado, mas um pai que tem que aprender a ouvir, que estamos vivendo uma outra época.
Eu tenho 2 filhos biológicos e 77 do coração. Sou o diretor, mas me considero pai das crianças do Lar Comé. Então, a época que foi criada não é a época que eu tenho que criar meus filhos hoje. É uma época diferente. Hoje a criança está muito mais atualizada. E se nós não estivermos presentes na vida dos nossos filhos, nós estamos perdendo um momento maravilhoso de ter participado daquela fase da vida dela. E passa rápido, né? E passa muito rápido. Eu penso que nós temos que cada vez nos aprimorar na função de pai. Ter um tempo maravilhoso, que se nós não tiver aquele tempo com o filho, nós perdemos uma fase da vida importante na vida do nosso filho que nós não aproveitamos. A participação do pai é fundamental. E é importante para ambos, né? Isso, a formação da criança é nessa hora, né? Se a gente não formar a criança agora, depois vai ter problema lá na frente. Sérios problemas. Eu dou aula em Bento, né? Então eu vou todos os dias a Bento. Então depois que eu sair, nós terminarmos o programa aqui, provavelmente eu vou estar me deslocando para Bento, né? E essa semana faz mais ou menos umas 72 horas, porque eu gosto de cronometrar o tempo em horas, né? Que eu não vejo os dois. E eu estou extremamente com a consciência pesada por não ver os dois, porque eu passei quase 3 dias sem ver eles. E isso me preocupa muito, porque esse tempo que eu estou fazendo outras atividades, eu poderia estar fazendo com eles, mas também penso que no momento que eu estiver com eles, que eu aproveite bem esse tempo. Que eu vá, claro que não... A Evelyn já passou um pouco da fase das Barbie, né? De fazer coisa das Barbie, mas está na fase de fazer aquelas pulseirinhas de borracha, né? Então ela pede para mim fazer as maquininhas das borrachinhas dela. Então eu vou lá e faço as maquininhas para ela, né? O Joaquim está na fase de começar a caminhar, então estamos ensinando o cara a caminhar, né? Então é esse tipo de relação que eu vejo muitas vezes, e aí o diretor do lar aqui vê com muito mais frequência, que não existe isso mais hoje. Não existe isso. A relação do pai hoje com os filhos é simplesmente, tu tem filho, beleza, maravilha, vira as costas, sai, vai, tem outro, e ali logo em seguida já tem mais outro, logo em seguida tem mais outro. Eu não tenho nada contra esse tipo de coisa, mas só um comentário aqui, e de repente é maldoso, mas todo mundo quer seguir o exemplo do MC Catra, aquele. 87 filhos. Cara, o cara tem 87. Mas é 87 filhos, mas não é nenhum dele. Beleza, maravilha, mas são 70 e poucos filhos que não seja dele. Quantos filhos esse cara tem e que atenção é que ele dá? Ele é diretor de um lar que nem tu? Não é diretor de um lar. Ele é um cara lá que, né, vive dentro de uma garrafa de cachaça. E aí, que referencial de pai é esse? E aí muitas vezes a gente pega e troca esses momentos por um celular, por uma atividade extra, por um brinquedinho lá eletrônico, ou uma televisão, né? Olhar uma televisão, e aí lá em casa ainda tem a discussão, né? Eu tenho TV a cabo, mas eu assisto 4, 5 canais dos 495.736 que tem, né? 4, 5 canais, quem são? É Discovery, National, é esse tipo que dá uma consistência básica científica pros guris lá em casa, pra gurizada lá em casa, porque senão vai ver o quê? Desculpe, que referencial é esse? Se eu não sou a referência. Uma coisa bem importante que eu penso, a gente tem que entrar no mundo da criança naquele momento de ser criança junto com ela. Eu gosto da fala do nosso amigo que está participando da mesa aqui, se tornar a criança um momento importante da vida da criança, isso vai marcar a vida dela. No momento que se tornar um adolescente, tu também voltar a tua vida de adolescente e tornar um adolescente. E quando se tornar um adulto, te fazer presente na vida do adulto. Bem rapidinho, alguns meses atrás, eu estava no meu escritório trabalhando e bateu um jovem, um adolescente da instituição, e queria falar comigo, ele estava com uma dor no peito. É que me chamou a atenção, por que essa dor no peito? Mas, então vamos procurar um médico. Aí disse, não, tio, não é questão de médico, eu queria te fazer uma pergunta. Quando tu tinha minha idade, tu te apaixonou a primeira vez, te doía o peito, tinha uma dor no coração? Eu tive que me tornar naquele momento um adolescente. Eu voltei ao adolescente, me sentei, larguei o computador, que é uma máquina, eu estava diante de um adolescente que queria conversar comigo. E nós conversamos, como foi a minha adolescência, o que eu passei. Então a gente tem que participar da vida da criança, não criar um mundo que o nosso mundo adulto é tão distante.
isso não vai ajudar em nada. Não, e exatamente isso que você está dizendo, Thelmo. Quando a gente está brincando com a criança, né, não é a criança, a gente não pode interagir com o pensamento de adulto. A gente tem que interagir com o pensamento de criança. Pensamento de criança. Claro, é e lógico. aí é uma mudança de paradigma que é sensacional. E, na minha opinião, é sensacional. Exatamente. E é aí onde é que tu pega a confiança da criança para lá na frente ela confiar em ti quando der algum problema. Né? E essa parte de tu estar com o teu filho em casa, brincando, te doando tempo, tu vai criar uma criança mais segura, que se houver algum problema, ela vai te pedir ajuda. Hoje em dia, o que acontece? Os jovens escondem as coisas dos pais. Por quê? Porque eles vão recriminar, não sabem o que está acontecendo, lá na frente tem um filho problemático. Ou que foi para as drogas, ou que foi para outro lado, que não é o correto. Mas por quê? Porque o pai não deu suporte e não mostrou, eu estou aqui, sou teu amigo. É o que a gente fala para a Carol. Antes de qualquer coisa, eu sou teu amigo. O que acontecer no colégio, o que acontecer fora, eu sou teu amigo, eu sou teu pai. Eu vou falar contigo o que tu precisa ouvir e tu vai falar para mim tudo o que está acontecendo. Então, eu criei essa confiança nela. É importante nós não querer educar os nossos filhos da maneira que a gente foi educado. Na maneira que quando eu fui pequeno, eu não tinha skate. Então, hoje tem skate. Tinha carrinho de rolimã. Eu fui fazer um brinquedo. Carrinho de lomba. Carrinho de lomba, O carrinho de professor do lomba. meu filho pediu que os filhos levassem para a escola um brinquedo que o pai fez quando era criança. Eu andei de rolete. Rolete é aquelas monte de lata com aramezinho puxando, que era um carrinho. O meu filho olhou, pai, isso é primitivo. Exatamente. Que época é essa, meu pai? Então, assim, é importante, pessoal, nós nos modernizar, estamos numa evolução, não querer educar os nossos filhos da maneira que a gente foi educado. É diferente. E eu notei isso que tu está comentando. Esses dias a Evelyn olhou para mim e disse assim, pai, o seguinte, qual é a música que tu gosta? Né? Qual é a música que tu gosta? E eu disse para ela o seguinte, a música que eu gosto é aquela da Fábrica de Chocolates, a primeira Fábrica de Chocolates, né? A original. A original, do Willy Wonka, aquela, né? Dos anãozinhos do Willy Wonka. Aí ela olhou, para mim ela não falou, mas falou para a mãe dela depois, pá, mas o pai está desatualizado nas músicas, né? E eu fiquei pensando assim, mas será que ela me sacaneou? Está me sacaneando a Evelyn, né? Aí, depois que eu tomei consciência disso, que muitas vezes a gente tem que se atualizar em certas coisas, né? E aí eu vi que a música foi uma brecha que ela me deu, porque ela está acostumada com as músicas novas, de filmes novos, mesmo que sejam regravações de filmes, reedições de filmes aí, né? E que são atuais. E eu não tinha me atualizado. E aí eu me dei conta, eu tenho que me atualizar. Aí o que eu fiz? Fui lá, peguei uma playlist daquelas de quais são as atuais e vi, entrei numa loja de brinquedos e fui ver quais eram os brinquedos que estavam na moda, né? Para o Joaquim, para ela eu entrei numa loja de roupa, vi quais eram as roupas que estavam na moda para menina, né? Claro que, né, nas devidas proporções, mas comecei a me atualizar. Participando. Exatamente, comecei a me atualizar, me envolver com isso, né? Até para falar a mesma linguagem dela. Exatamente. As brincadeiras, Exatamente, para não sentir essa disparidade entre a minha criação e a criação dela. Exato. Uma coisa que a gente está falando que me chamou muita atenção no começo do programa, quando o Cláudio falou, dá para observar uma falta, tem uma lacuna não preenchida, que é a falta, às vezes, de não ter convivido aquele tempo com o pai. E por isso que eu acho, mesmo que a gente tenha a oportunidade de estar com nossos filhos no dia a dia, nós temos que viver intensamente, que vai passar esse momento e vai marcar a vida do adulto na manhã. Com certeza absoluta, Cláudio gostaria de ter vivido todos os tempos da vida dele com o pai dele, mas não foi oportunizado por outros fatores, né? Então, há uma sequela interna. Uma lacuna que eu vou levar para o resto da vida. Uma lacuna não bem resolvida, né? Até... Psicólogos gostam de falar muito nessa linguagem, né? Não, mas também é importante a gente ressaltar que até no teu caso, Thelmo, né? Essas crianças que hoje tu tem cuidado, né? Pode ser que elas realmente perderam aquele afeto, aquele carinho ou até o contato também com os pais biológicos, né? Mas hoje, né, quem se tornou a figura paterna é tu, né? E isso é bem importante pela questão do vínculo, né? Se tu tem um vínculo afetivo forte com uma imagem, né, seja ela um professor ou um psicólogo, às vezes acontece também de ter uma imagem daquele
não uma imagem paterna, mas um homem que seja uma referência, também já é importante, né? Que é o que acontece no teu caso. Imagina, tu tens 77 filhos, com certeza, né? Por quê? Porque eles têm a tua imagem, o teu modelo, as tuas palavras, eles seguem como um pai. Isso é muito interessante. E muito a gente procura oportunizar para a criança a reconstrução da vida, porque o lar hoje tem 8 casas construídas, cada casa tem um casal de pai e mãe social, né, que faz o trabalho, são os cuidadores, né? Então a gente dá para ele a referência de família. Se vocês deixarem, eu tomo conta do programa e ninguém vai falar mais nada aqui, que eu estou falando do lar, né? Então, assim, a criança, ela quer o limite, ela quer a compreensão, ela quer dividir o tempo dela contigo. E se não oportunizar isso, vai ser um adulto com a parte da sua vida não resolvida. O pai tem que ser participativo, tem que se envolver. Eu trabalho com... Eu sou professor de gestão ambiental e, ultimamente, eu ando dando aula só para os cursos superiores do Instituto Federal, né? Porque no ensino médio eu não ando me acertando muito bem com a gurizada, porque, desculpe, o meu estilo o deles é outro, e eu sou um pouco mais rígido e eles são um pouco mais flexível, e eu vejo que algumas educações têm que vir de casa. Exato. E é isso que não tem. E é isso que eu vejo que nós aqui estamos tentando debater isso. E eu senti isso, agora há pouco tempo atrás, quando uma aluna minha do curso superior, né, chegou para mim e disse assim: professor, eu preciso conversar com o senhor. Eu disse: opa, peraí, o que houve? O que eu falei, né? O que será que eu falei, né? Eu falei alguma besteira aqui, dentro de tantas bobagens que eu falo, será que eu falei alguma besteira mais séria? Não, professor, eu preciso conversar com o senhor, que, na realidade, em casa o meu pai é meio rígido demais e eu não tenho uma abertura para conversar com uma figura como o senhor, e eu vejo que o senhor dá abertura para a gente conversar. Perfeito. E aí eu sentei e conversei com ela, com problemas desde do sapato que ela usava até o namorado que ela ia ter, ia noivar, porque ela estava em crise, porque ia noivar, porque era muito nova, porque não sabia disso, daquilo. Eu disse: não, senta aqui, vamos conversar. Claro que passei quase 4 horas conversando com a menina, né? Mas eu vi que não tinha esse referencial. E era um referencial muito rígido. E aí ela tinha o pai dela, mas era aquele pai rígido, distante, duro, exato, né? Distante emocionalmente. Exatamente. E aí que eu vi que ele não tinha uma relação. Mesmo por ser região de Bento, ser colonização italiana, né? A gente já sabe que é uma colonização um pouco mais rígida, um pouco mais dura. O pessoal é mais assim. E ela veio conversar comigo e eu disse: mas será que o meu referencial é tão... E aí eu comecei a me dar conta, eu sou um referencial interessante, né? Exato. Não só para os meus de casa, mas também para os meus alunos. Muito bem. Nós vamos então para mais um intervalo dos nossos apoiadores culturais. Voltamos na sequência para o último bloco do Canal Aberto desta semana.